E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Por que almocei meu pai? Roy Lewis. Bom, Roy Lewis foi um jornalista, sociólogo, escritor inglês. E esse livro aqui, ele se propõe a contar uma historinha para falar da evolução, né? Como vem escrito aqui atrás do livro, eu nunca acreditei na versão do Gênesis, Adão, Eva e maçã. E então decidi reescrever a evolução a meu modo. Esse livro é um romance, foi publicado em 1960. Bom, e como de costume, todo livro de ficção, eu faço a primeira parte sem spoilers, eu falo direto as coisas sobre o livro, falo um pouquinho do enredo, mas depois eu faço uma segunda parte contando mais em detalhes da história, mas aí eu deixo avisado aí no vídeo a hora que for passar para essa parte com spoilers. Bom, o livro é narrado por um personagem chamado Ernest, que é um antepassado nosso no período do Pleistoceno, então ainda não é o Homo sapiens, e o pai dele, o Edward, descobre o fogo, né? O pai dele sobe lá no vulcão, pega lá na lava, vai passando por uns gravetos e leva o fogo para eles. Então o pai dele descobre o fogo e aí começa a contar meio que a evolução a partir do momento do descobrimento do fogo. Só que o pai dele tem a noção da evolução. Então o pai dele entende assim, bom, se já descobrimos o fogo, nós estamos num período tal. Se nós já descobrimos como dominar o fogo, então nós estamos num período tal. Então é um personagem que está lá na história, mas é como se ele já soubesse tudo o que acontece na evolução. Tanto que tem um período aqui que eles encontram um antepassado do cavalo e ele diz assim, eu não imaginava que se ele ainda existisse, significa que nós ainda estamos no baixo Pleistoceno, nós ainda não passamos para o alto Pleistoceno. Então é engraçado nesse sentido porque o pai dele já sabe o que tem que acontecer para a evolução. Tipo, a dominar o fogo, a exogamia. Tem uma hora aqui que o pai dele fala assim, não, nós estamos muito atrasados na evolução. Aí ele pega os 4 filhos, leva lá num lugar e fala para os filhos assim, agora vocês têm que encontrar mulheres de outras hordas, de outras tribos, né? Porque não dá mais para ficar só na endogamia, do pessoal do mesmo grupo ali cruzando. Ele fala, não, tem que misturar essa genética, né? Tem que ter mais miscigenação e tal, para acelerar o processo evolutivo. Então o pai dele sabe que essas coisas são necessárias. Então o livro é contado mais ou menos nesse ponto de vista. E aí é engraçado que logo aqui no início do livro, quando o pai do Ernest ele descobre o fogo, ele tem um tio, o Ernest ele tem um tio chamado Vanya, e esse tio dele vive na floresta, aí em cima das árvores, é um tio meio hippie, assim, né? Ele não quer muita evolução. Então esse tio dele fica falando pro Edward, que é o pai do Ernest, que dominar o fogo é uma coisa ruim, que tu não sabe o que acontecerá com isso. Então o tio Vanya é meio averso a essas mudanças, né? Ele quer continuar lá no conforto do mato, comendo as frutinhas dele e tal, mas o tio Vanya não nega os benefícios do fogo. Então, a hora que eles descobrem como cozinhar a carne dos animais, o tio Vanya ele gosta de comer, ainda que ele critique o domínio do fogo. Então, tem essas sacadas satíricas assim no livro. Bom, e aí acontece uma série de coisas aqui no livro, que daí tem a ver com a história que eu falo ali na parte com spoilers. É um livro pequenininho, assim, são 150 páginas, ele é dividido em 21 capítulos, os capítulos são relativamente curtos, assim. Eu não sabia muito o que esperar, eu ouvi, acho que em algum grupo, alguém falando sobre esse livro, é um grupo de sociologia e etologia que eu acompanho, e pareceu interessante, então eu resolvi ir atrás desse livro. Só que até onde eu vi não tem mais edição desse livro, eu comprei o livro de um sebo e tal, então não sei qual é a dificuldade talvez de conseguir encontrar. É um livro divertidinho, principalmente assim para quem gosta de evolução, né? Porque daí aqui é engraçado quando o pai dele, por exemplo, descobre o arco flecha e aí ele começa a falar, essa arma revolucionará tudo. Então assim, o pai dele tem a noção das coisas e para quem entende de evolução consegue ver as etapas de evolução aqui. A hora que ele começa no início, quando ele pega o fogo lá do vulcão, ele só sabe como manter o fogo, mas depois eles descobrem como fazer o fogo, e aí dominar o fogo, mas aí tem acidentes com fogo, então tem uma série de coisas que vão acontecendo aqui, que daí eles vão descobrindo. Então tem até um irmão do Ernest aqui, eles estão em 4, né? E o irmão dele um dia traz um porco do mato e ele está tentando adestrar, então é o processo da domesticação dos animais, né? E aí, tipo, o pessoal meio que tira sarro desse irmão dele, porque não está conseguindo domesticar os animais, mas vai assim, então passa todas as etapas do processo, todas não, né, mas várias etapas do processo de evolução, mas contada numa historinha de uma pequena família, de um grupo ali. Então, assim, é uma leitura super tranquila. Se vocês virem aqui, tem bastante margem no livro, né? A letra não é pequena, nem nada assim. É uma leitura que flui muito rápido. Não sei se eu indicaria para todo mundo, porque para mim fez sentido justamente porque eu gosto de evolução, então ver as coisas no livro parecia que tinha mais sentido, era um pouquinho mais engraçado. Mas não achei o livro nada de espetacular, nada de exuberante para dizer assim, meu Deus, leiam esse livro. Não, mesmo quem gosta de evolução, não acho que a pessoa estaria perdendo alguma coisa sem ler esse livro. Mas
foi uma leitura mais tranquila, assim, digamos, principalmente para alternar com as outras leituras mais pesadas que eu costumo fazer. Então fica aí a indicação para quem tiver interesse. Bom, agora é a parte com spoilers, então eu falarei com mais detalhes da história do livro aqui. Para quem ficou curioso, quer ler o livro e não quer se pego com nenhum spoiler aí, quer manter a surpresa do livro, pode sair do vídeo já. Bom, como eu falei lá no início, o livro é contado do ponto de vista do Ernest, né? Ele tem mais 3 irmãos, eu não lembro o nome de todos eles, um é o Wilbur, Alexander e acho que é o Oswald, o terceiro, eu não lembro o nome de todos eles. E o pai dele é o Edward, e aí o pai dele descobre o fogo, ele decide subir lá no vulcão, porque eles ficam vivendo à mercê na floresta, os outros animais às vezes capturam filhos e ameaçam eles e tudo mais, eles têm que competir pela caça. E o pai dele decide ir lá ver o negócio do fogo, e quando ele traz o fogo, revoluciona tudo. Então eles conseguem expulsar os ursos da caverna, e aí eles conseguem usar a caverna para morar, e aí é bem legal porque ele fala como se a caverna fosse um condomínio, assim, né? Então, tipo, foi a ordem inteira poder morar lá, cada um tinha privacidade, daí eles começam a falar nesse sentido. E aí tem lá o tal do tio Vânia, que vive na floresta e de vez em quando aparece, e o tio Vânia falando que dominar o fogo é perigoso, que não ia dar certo, aí o tio Vânia, ele acaba pisando numas cinzas ou sentando, então ele acaba se queimando, daí ele começa a usar aquilo para dizer como é perigoso e tudo mais. E a historinha vai se seguindo com o pai do Ernest aqui, o Edward. Ele entende o que é a evolução, ele sabe as etapas da evolução, então ele é como se fosse uma pessoa que sabe tudo que tem que acontecer, né? Mas nem sempre ele consegue ver as coisas na hora. Então, tipo, dominar o fogo ele não consegue. Uma hora lá eles descobrem que se ficar batendo pedras de sílex, elas esquentam, o graveto esquenta, mas não o suficiente. E aí um dia um dos outros filhos ali, que cada um dos filhos é meio que bom em alguma coisa. E tem um dos filhos lá que é muito pesquisador, assim, como se fosse mais científico. O filho dele um dia volta lá com 2 pedras e ele descobre que aquelas 2 pedras fazem mais faísca, então ele consegue produzir fogo, então daí ele domina o fogo. E aí vai contando essa adaptação deles, né, agora que eles dominam o fogo, então eles ficam fazendo fogo em tudo, eles ficam cozinhando a carne dos animais, só que daí a carne dos animais foi meio que um acidente, que acho que a mãe dele ali, acho que é Millicent o nome da mãe dele, ela acaba tocando fogo no animal meio que sem querer e na hora que ela decide comer, ela vê que até que tá bom assim, e eles percebem que comer o animal cozido é melhor do que o animal cru, porque não dá aquela indigestão da carne crua, é mais fácil para mastigar, então daí eles começam a perceber que cozinhar a carne sempre é mais vantajoso, vai tendo essas sacadas da evolução, né? E aí volta e meia o tio Vânia aparece e critica alguma coisa, mas ele sempre acaba sumindo. E aí um dia o Edward, que é o pai do Ernest aqui, ele decide levar os filhos para fazer alguma coisa lá. E ele diz que vai cruzar para não sei aonde e tal. Quando chega lá no lugar, o pai dele tipo, pega as lanças de todos os meninos e fala assim, não, aqui perto tem uma ordem, uma outra tribo, vocês têm que capturar as mulheres deles, porque acabou esse negócio de endogamia, e o Ernest queria meio que casar, né, com uma prima dele, que ele tinha ali, ou uma irmã, não lembro o que era, e o pai dele fala que não dá, porque a evolução precisa da exogamia, né, que é as pessoas de famílias diferentes cruzando para ter uma recombinação genética maior, uma maior variabilidade genética. Então o livro tem essas sacadas em termos de evolução. E aí os meninos têm que ficar ali para capturar as meninas, então eles bolam um plano para como capturar elas. E aí o Ernest ele acaba pegando a tal da Griselda aqui, que daí é uma mulher que fica fugindo dele por alguns dias, e daí tem aquela coisa do flerte, da conquista, né? Então daí depois ele e os irmãos acabam se encontrando de novo para poder voltarem para a família deles, cada um lá com a mulher que capturaram. E aí vai contando as historinhas, né, a relação deles, como é que era a relação com a outra horda, que daí era o pai das meninas, né, porque as meninas foram capturadas e tudo mais. E aí eles vão descrevendo as mulheres, eles acham assim, é uma tribo menos evoluída, porque eles parecem mais macacos do que nós, esse tipo de coisa. Tem um outro tio dele aqui que uma hora aparece, o tio dele tipo, já viajou para a China e vários outros lugares do mundo, e aí ele fala que tipo, na China o pessoal já tem fogo também, lá o pessoal meio que já domina. E aí o pai dele se dá conta de que nós estamos atrasados na evolução. Então essa coisa que o pai dele sabe como a evolução acontece é engraçado, porque daí é como se o pai dele tivesse assim, eu sei que isso tem que acontecer, então o pai dele vai se adaptando com isso. E aí quando os meninos voltam, eles começam a mostrar toda aquela relação, a família toda, só que daí os meninos começam a ficar um pouco encucados com o pai deles ali, o Edward, porque o Edward acha que eles têm que dar o fogo para todo mundo, eles têm que ensinar todas as outras tribos e hordas a fazerem fogo também.
E os meninos acham que não, que eles deviam manter o fogo, porque aquilo daria poder para eles, então eles poderiam dominar as outras tribos, ter mais acesso a regiões para caça, para poder morar e tudo mais. Mas o pai deles acha que tem que dar o fogo para todo mundo, porque assim ajudaria a acelerar o processo de evolução, né? Outras pessoas sabendo fazer fogo, as coisas aconteceriam mais rápido. E aí começa a ter um pouco de conflito assim na relação praticamente da ordem inteira com o pai dele, porque o pai dele meio que vai cedendo. E aí tem uma hora lá, eu não lembro o que acontece exatamente, acho que o pai dele descobre como dominar o fogo, né? Só que aí acaba tocando fogo e vai incendiando uma floresta inteira, então eles precisam meio que depois sair da região onde eles estão, porque daí todos os animais não estão mais lá, então queimou a floresta, eles não teriam como caçar e tudo mais, e eles se deslocam para uma outra região. E aí quando eles chegam na outra região, tem lá uma outra tribo que acaba capturando eles, só que essa tribo tipo, não conhece o fogo, não sabe fazer essas coisas ainda. E aí eles começam meio que a negociar e essa outra tribo aceita que eles fiquem com metade da floresta lá, da região deles lá, para poder caçar e ficar instalados. Daí eles começam a estabelecer acordos, então começa a mostrar essa questão de socialização de grupos maiores, né? Então os grupos começam a fazer acordos e esses acordos têm que ser respeitados, senão eles têm consequências para cada um desses grupos que estiver infringindo algum tipo de regra. E aí uma hora os meninos descobrem que tipo, o pai dele só conseguiu um acordo tão bom porque ele na verdade deu fogo para os outros, né? Então eles começaram a ficar meio inculcados com isso e tudo mais. Cada um dos meninos aqui é bom em alguma coisa, então esses meninos vão descobrindo alguma coisa. Como eu falei, tinha um menino lá que tentava fazer a domesticação dos animais, né? Até ao longo do livro ele não consegue, mas ele tenta outros animais, porque a domesticação só vai ocorrer bem depois do Pleistoceno, né? Então, assim, tem várias dessas sacadas ao longo do livro. Tem até a hora que eles descobrem o fogo, eles percebem que, por exemplo, se queimar a ponta da lança é melhor para caçar, porque daí a ponta fica mais dura. Então, eles vão descobrindo as coisas, né? O uso do fogo para isso e tudo mais. Tem até uma hora aqui que um deles descobre como começar a fazer desenhos, né? Então, o pessoal diz assim, ele capturou a sombra da pessoa, né? E aí eles acham que é bruxaria, que é coisa desse gênero e tal. E aí o pai dele vai falando que esse filho aqui ele é artista, só que ele está muito à frente do tempo dele, porque as pessoas não conseguem entender o que é a arte rupestre ali. Não sei se chama arte rupestre desse período aqui ainda, mas já tem várias sacadas para essas coisas do livro em termos de evolução. Bom, aí agora passando para o último capítulo, que é o fechamento da história aqui. Quem achou curioso a história até aqui e não quiser saber o final, agora é a hora de sair. E aí no final aqui, depois que eles já fizeram um acordo com a outra tribo, eles estão vivendo no lugar, o pai do Ernest aqui, o Edward, um dia chega e diz que fez uma descoberta fascinante, que ele descobriu como fazer o arco flash, daí ele começa a mostrar para o Ernest como é que está fazendo, só que a corda ainda fica muito frouxa depois de poucos usos, a flecha só vai até 30 metros de distância, e aí ele mostra para o Ernest, e o Ernest começa a ficar admirado com aquilo e tudo mais, e aí o pai dele diz que fará um discurso num jantar naquela noite ali sobre a descoberta, para eles comemorarem e tal. Só que o Edward já está velho nesse período. E aí o Ernest decide conversar com alguns dos irmãos deles aqui sobre o pai dele já tá meio velho e o pai dele meio que tá tipo, distribuindo as coisas para todo mundo. Então o pai dele entregaria o arco e flecha para outra tribo, e aí o Ernest fica preocupado de que se a outra tribo tiver arco e flecha, eles podem querer usar aquilo contra eles. Então o Ernest tem aquela visão de manter a tecnologia para eles ainda terem algum tipo de vantagem em relação aos outros grupos. E aí é um parágrafo, assim, é no final do parágrafo que tem essa situação, que o Ernest está meio que lá atirando e aí ele está mexendo em alguma coisa e o pai dele decide pegar uma flecha na frente e ele acerta uma flecha no pai dele. É isso. Daí vem Porque Eu Almocei Meu Pai. E em inglês, o título não é Porque Eu Almocei Meu Pai, é O Que Nós Fizemos com o Papai, em inglês. Só que daí o Ernest conta aqui que depois eles usaram a carne do pai dele tipo, para cozinhar e consumir também. E aí acho que é por isso que a tradução ficou Porque Eu Almocei Meu Pai. E aí eles matam o velho do Edward lá, e aí aparece escrito o fim do Pleistoceno. Tanto que aqui atrás diz a história do homem macaco mais importante do Pleistoceno, que é justamente o Edward, que é o pai do Ernest, que ele sabia todo o processo de evolução. Então essa é a historinha do livro. Como falei no início, a historinha não tem nada demais, é mais para quem gosta de evolução, fica engraçadinho ver assim o pai dele saber as coisas que tem que acontecer,
quem entende de evolução identificar que agora que ele aprendeu a usar as pedras para fazer uma lança, ou para queimar a ponta da lança, ou a parte que eles têm que começar a reproduzir com grupos diferentes, da exogamia e tudo mais. É divertido enxergar essas coisas aqui na forma de um romance. Mas não tem nada demais, como eu falei antes aí. Então fica a indicação para vocês.